O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a decisão do ministro Flávio Dino e liberar o pagamento das emendas legislativas que estavam bloqueadas desde agosto, sob acusação de não serem transparentes ou rastreáveis. As emendas voltam a ser pagas 2 semanas depois que o Congresso aprovou um projeto para jogar luz no destino dos bilhões de reais enviados pelos parlamentares para as suas bases nos estados. Mas o ministro Flávio Dino reforçou as críticas à falta de informação nos bilhões de reais em emendas já executadas. Em 65 páginas de seu parecer, Flávio Dino afirma não acreditar que não houvesse ofícios, planilhas, e-mails detalhando o envio de todo esse dinheiro. E completa, dando a entender o papel político das emendas na relação com o Executivo. Não é excessivo afirmar que hoje, no mundo, há os países presidencialistas, parlamentaristas, semipresidencialistas e o Brasil com um sistema de governo absolutamente singular no concerto das nações. Até por isso, além das críticas, Flávio Dino também sugeriu mais regras de transparência e controle público do dinheiro. Repórter Pedro Teixeira acompanhou a repercussão da liberação das emendas hoje em Brasília e conversa com a gente ao vivo. Pedro, boa noite. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Dentro do Congresso Nacional, estas novas regras apresentadas pelo ministro Flávio Dino e agora chanceladas, formando maioria na Suprema Corte em votação no plenário virtual, fizeram com que os técnicos, especialmente da Câmara dos Deputados, passassem o dia analisando a decisão do ministro Flávio Dino para tentar entender se, de certa forma, essas ressalvas apresentadas por ele podem ainda dificultar, mesmo com a liberação do pagamento por parte do ministro, podem dificultar a execução ou atrasar a execução das emendas parlamentares. Cito um exemplo, por exemplo, no caso das emendas PIX, que são componentes desta decisão do ministro Flávio Dino. Ele determina que as emendas que serão pagas em 2024, elas precisam receber um plano de trabalho para a concretização deste pagamento. E este plano precisa ser apresentado em até 60 dias. Vou dar um exemplo para quem nos acompanha. Por exemplo, a destinação de uma emenda parlamentar para a construção de uma escola. Para a execução desta emenda, o parlamentar precisa apresentar um plano de trabalho com detalhes sobre o uso da escola, sobre o período de execução das obras, sobre a necessidade de reforma ou de construção de prédios ali neste ambiente escolar. Então, precisa sim apresentar um detalhamento completo para concretizar a execução desta emenda parlamentar. Ele também estipula novas regras, por exemplo, para as emendas de comissão, para as emendas de relator. Isso tudo também está sendo analisado dentro do Congresso Nacional para saber se é uma forma de dificultar ainda mais o pagamento dessas emendas ou atrasar, ou se de fato a lei que foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Lula na semana passada, atende todas essas demandas apresentadas pelo ministro Flávio Dino. Como eu disse, o julgamento já está acontecendo no plenário virtual do STF, que é quando os ministros apenas apresentam o voto, não tem discussão entre os ministros. Já formaram maioria, neste momento 6-0, acompanharam o ministro Flávio Dino, os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. O julgamento no plenário virtual do STF vai acontecer até amanhã, às 11h59 da noite. Viu, Márcio? Volto com você.